Olá, bom dia! Manhã Diversa tá no ar. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro e tem muita coisa bacana preparada para o programa de hoje. Bom dia também para minha parceira, Bárbara Lage. Bom dia, Mari. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente no programa de hoje. Hoje a gente vai conversar com uma psicóloga sobre transtorno do pânico, uma doença que atinge cerca de 2% da população mundial e ainda é cercada por muitos mitos e tabus. No Bora Hangar, vamos fazer uma viagem pelo Oriente Médio e aprender uma típica receita árabe que caiu no gosto dos brasileiros. É a esfirra de carne. Também vamos ficar por dentro das últimas notícias e ver os vídeos que estão bombando na internet. Então fica com a gente até o meio-dia, porque o Manhã Diversa está só começando. E a gente começa o Manhã Diversa de hoje dando um giro pelos principais portais de notícias para saber quais são os destaques dessa terça-feira. O jornal Estado de São Paulo abre a manhã de terça-feira com manchete sobre a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no programa Roda Viva. Durante a sabatina, ele disse, em resposta às críticas que vem sofrendo do governo Lula sobre as altas taxas de juros, que uma mudança na meta de inflação teria como efeito a perda de flexibilidade. Campos Neto disse ser a favor do aperfeiçoamento do sistema de metas, mas em nenhum momento disse que isso significa revisar o patamar de 2023 e 2024 para o controle da inflação. No portal Globo.com, a notícia de destaque é a captura de destroços do balão chinês derrubado por militares americanos na Carolina do Sul. Foram encontradas peças eletrônicas, além de grandes seções da estrutura do balão. Segundo o governo chinês, o aparelho era não militar e para vigilância climática. Já o governo americano afirma ser um sofisticado aparelho de espionagem. O portal UOL traz em manchete dados que reforçam a suspeita de uso eleitoral da Caixa Econômica Federal pelo governo Bolsonaro durante o pleito de 2022. O empréstimo foi iniciado logo após o primeiro turno e até o fim do segundo turno, o banco tinha liberado 99% do crédito, mais de 7,5 bilhões de reais para 2,9 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. O jornal Estado de Minas destaca uma lista da Advocacia Geral da União com 9 empresários mineiros que financiaram os atos golpistas de 8 de janeiro. Ao todo, são 5 de Belo Horizonte, 1 de Juiz de Fora, 1 em Frutal, 1 em Paracatu e 1 em Nova Ponte. Minas aparece em segundo lugar na lista da AGU como estado com mais financiadores, atrás apenas de São Paulo com 27 e empatado com Paraná, também com 9. A Tribuna de Minas traz em destaque uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que mantém a concerna gestão da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Segundo o TRF, a decisão vai ser mantida até o julgamento do mérito do caso, que ainda não tem data prevista. A Advocacia Geral da União ingressou com o primeiro pedido de condenação definitiva dos acusados de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido é por converter uma ação cautelar que determinou o bloqueio de bens dos acusados em uma ação civil pública, que condenaria os envolvidos a pagarem 20 milhões e 700 mil reais ao Estado, como forma de ressarcimento para proteger o patrimônio público. O valor é baseado nos cálculos de prejuízos sofridos por Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Estão incluídas na ação 54 pessoas, 3 empresas, uma associação e um sindicato. Segundo a Advocacia Geral da União, os envolvidos possuíam consciência de que o movimento em organização poderia ocasionar o evento tal como ocorrido, já que os anúncios de convocação indicavam que os atos não seriam pacíficos e teriam a intenção de tomar o poder,
e isso contraria os costumes da democracia e a boa-fé. Já existem outras 3 ações ingressadas pela AGU, com o bloqueio de bens das pessoas presas por participarem dos atos golpistas. No total dessas ações estão envolvidas 124 pessoas físicas. Em breve, também deve ser feito o pedido de conversão em ação civil pública para essas ações. E o presidente Lula assinou 2 decretos para voltar a incentivar o trabalho de catadores no reaproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis. Catadores de todo o país participaram do evento em Brasília, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os decretos assinados pelo presidente Lula foram construídos com a ajuda deles. Projetos de catadores de inclusão social, os protagonistas têm que estar presentes. E aqui estamos nós. O primeiro decreto institui o programa Diogo Santana Pró-Catadoras e Catadores para a Reciclagem Popular. É a recriação do antigo programa Pró-Catador, extinto pelo governo anterior. O segundo decreto cria 3 novos instrumentos: o certificado de crédito de reciclagem, o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral e o crédito de massa futura. Não existe o processo de reciclagem sem o trabalho dos catadores e das catadoras. São esses homens e mulheres que reinserem o material no ciclo de produção, transformando o que é considerado lixo em mercadoria novamente. É possível que grande parte dos resíduos retorne ao ciclo produtivo como matéria-prima, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e evitando que os resíduos sejam redepositados em lixões, contaminando o solo, a água, causando doença para a vida das pessoas. O Brasil tem cerca de 1 milhão de catadores. A intenção é fortalecer e aprimorar o setor de recicláveis e reutilizáveis no país. A expectativa é melhorar as condições de trabalho, ampliar as oportunidades de inclusão social e econômica e expandir a coleta seletiva de resíduos sólidos, a reutilização e a reciclagem. Esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs plenas. O povo brasileiro está participando da reconstrução desse país. Como a própria reportagem mostrou, né, Mária, que a gente fala sobre a valorização realmente dos catadores que trabalham num setor, o setor da reciclagem, que não é nada a mais, né? Realmente é a base. A gente precisa que esse setor seja devidamente valorizado para que a sustentabilidade vire hábito e vire rotina. Pois é, e muitas pessoas falam que não fazem a separação do lixo em casa por não haver coleta seletiva onde moram, né? Mas os catadores estão ali passando na rua delas todos os dias e muitas vezes são ignorados, são até maltratados pelas pessoas, sendo que são justamente eles que podem estar recolhendo esse lixo, né? Você pode, inclusive, combinar com os catadores, né, de passar na sua casa para perguntar se tem, né? Se eles estiverem passando pela sua casa, quando você passar aqui pode ser perguntar, que às vezes eu tenho, tal, às vezes não juntei muito, mas já posso te entregar o que eu tenho. E fazer esse trabalho em conjunto, fazer esse trabalho em conjunto e até mesmo conhecer, às vezes, os locais perto da sua casa onde existam as cooperativas, porque às vezes a pessoa mora num bairro, às vezes, mais afastado, que realmente os catadores não passam por lá, mas no seu caminho para o trabalho, no seu caminho, às vezes, para levar seu filho na escola, tem uma cooperativa de catadores ou tem uma rota que um catador faz para recolher o lixo e tá ali no seu caminho, é só você realmente fazer essa separação na sua casa, de preferência do lixo lavado, limpo, para evitar, né, que até mesmo para cuidar da saúde dos catadores, das pessoas que vão fazer a separação depois, né, que vão ter contato direto com esse lixo, evitar que dê cheiro ruim, evitar a proliferação de insetos ali, de possíveis doenças que podem surgir ali naquele lixo. Então, só lavar, limpar ali para poder realmente não descartar completamente cheio de resíduo, né, e fazer esse trabalho, né, assim, é um esforço pequeno que a gente tem para realmente fazer com que funcione ainda melhor esse sistema e sempre valorizando o trabalho tão importante que é feito pelos catadores de lixo. Sem dúvida, né? Uma atitude micro ali que o efeito é macro e aí a gente trabalhando em conjunto tudo dá certo. É isso aí. E agora nós vamos falar sobre saúde mental. Recentemente, o transtorno do pânico se tornou assunto nas redes sociais depois que o participante do reality show BBB 23, Antônio Cara de Sapato, teve crises de ansiedade dentro da casa. Com o apoio da participante Amanda, ele fez exercícios de respiração e conseguiu se acalmar. Mas nem sempre foi assim.
Em 2011, um acontecimento traumático fez com que o atual participante do Big Brother Brasil, conhecido como Antônio Cara de Sapato, desenvolvesse síndrome do pânico, doença que quase acabou com a carreira dele de lutador profissional. Em uma entrevista, ele contou que em 2011 um amigo, parceiro de profissão, foi assassinado e que ver o corpo do amigo sem vida mexeu com Antônio e todo o seu sistema fisiológico. Ele contou ainda que na época estava passando por estresses e problemas pessoais, que quando associados com o trauma de testemunhar o assassinato do amigo, fez com que o atleta desenvolvesse uma síndrome do pânico. Pensando nisso, ele decidiu buscar ajuda profissional. O tratamento costuma ser feito com terapia, medicação e foi exatamente o caminho que Cara de Sapato seguiu. Ele conta que foi ao psicólogo, no psiquiatra e tomou remédios que foram receitados. Assim, ele amenizou os sintomas da síndrome do pânico e atualmente enxerga este desafio como um fator importante em sua formação como indivíduo. Segundo ele, o pânico tornou uma pessoa melhor e mais humana. Mas por sempre falar abertamente sobre o transtorno, em 2016, Cara de Sapato foi provocado por um adversário antes de uma luta. Durante a pesagem, o baiano Leleco usou uma máscara do filme Pânico, na tentativa de desestabilizar Antônio. Mas o truque não surtiu efeito. E depois do episódio, o Cara de Sapato frisou que a síndrome do pânico é uma coisa séria e muita gente tem sofrido com isso. A gente vai entrar mais a fundo nesse assunto no próximo bloco. Vamos receber uma psicóloga aqui no estúdio que vai tirar as nossas dúvidas sobre transtorno do pânico, causas, sintomas e o tratamento. Agora são 10h11 e a gente já volta. 10h14, Manhã Diversa já está de volta. O transtorno do pânico é uma doença caracterizada pela ocorrência repentina e inesperada de crises de ansiedade aguda. Segundo a OMS, a doença atinge 2 a cada 100 pessoas no mundo. Apesar disso, a doença ainda é cercada por mitos e tabus. Para entender mais sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Valéria Wanda. Bom dia, Valéria. Seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Bom dia a vocês. Obrigada pelo convite. Esse tema realmente está aí no público, tá? As pessoas falam disso o tempo inteiro. Então, vamos falar um pouco. Isso aí, porque é importante é que a informação, as pessoas falem sobre o assunto, mas falem as informações corretas, né? Para evitar de espalhar informações falsas e aí acabando sendo de serviço também para o assunto. Então, vamos entender de forma um pouco mais detalhada o que é o transtorno do pânico. Olha, normalmente as pessoas vão perceber por alguns sintomas, assim, basiquinhos. Mal-estar muito grande, medo de sair, de estar em lugares públicos, de estarem com outras pessoas e, particularmente, uma grande angústia e mal-estar. Aí vem uma série de sintomas orgânicos que são efeitos dessa pressão psíquica. Mas eu diria que ele é multifatorial no sentido de que você tem alguns fatores desencadeadores, mas, né, eu trabalho com a psicologia e particularmente com a minha formação em psicanálise, então a gente vai pensar o que está acontecendo com essa subjetividade. E Valéria, se a gente pudesse descrever a sensação durante um ataque do pânico, qual que seria? A gente tem um estagiário aqui que pode falar isso para você. Ele acabou de me contar que viveu isso há pouco tempo e não é fácil. Eu tenho um relato de uma pessoa de alguns anos que me disse assim, que ela morava no Rio de Janeiro e que o único desejo que ela tinha era de sair correndo pela praia e não parar. É uma sensação de morte iminente, assim, você não sabe o que vai acontecer com você e nem por que está acontecendo. Né? A gente traduz isso, sim, e com taquicardia, né? Às vezes algumas pessoas têm diarreia, têm muita agitação da respiração. Então é um grupo de sintomas que agitam todo o corpo e particularmente tira o sujeito da razão. Não saber o que acontece. Eu acho que essa é a marca principal. E a primeira crise normalmente ela acontece em qual faixa etária? Depende. Isso não é uma questão. Eu diria, eu vou falar para vocês a partir da teoria psicanalítica, a gente tem uma estrutura do nosso psiquismo que nos organiza na relação com o outro, na sociedade, na escola, no trabalho, nos vários lugares. Quando isso, de alguma forma, vacila, quando eu não me sinto tranquilo, seguro da minha existência, isso acontece. Então, isso pode acontecer na infância.
Pode acontecer na adolescência, como pode acontecer na fase adulta. E Valéria, para acontecer esse transtorno, é necessário que se tenha um motivo aparente? Ou ele pode vir assim, sem motivo? Essa é uma divergência que a gente tem enquanto linha teórica. Para a nossa área de trabalho, a psicanálise, ela vai dizer assim, que esse sujeito, principalmente agora na contemporaneidade, ele vai se constituindo. E como vocês sabem, não está fácil viver, né? As relações sociais estão extremamente complexas, as relações familiares extremamente tensas, né? Antigamente a gente tinha muito a questão da reprodução das tradições. Então, o que o meu pai dizia era lei, era ordem e eu seguia. Sofria ou não, mas seguia. Agora você questiona desde sempre. Você vê crianças muito pequenas questionando a autoridade dos pais. E isso vai custando ao eu uma experiência de que quem sou eu? Eu sou o que eu quiser. E como eu posso ser o que eu quiser, eu posso não saber quem eu sou. É a liberdade que aprisiona, né? Isso. É o individualismo levado às últimas consequências. Essa é uma das relações que a gente mais tem feito com essa questão do pânico, que uma hora dá um curto-circuito. Eu acho que é uma expressão, se eu quiser traduzir para vocês entenderem, é isso, é um curto-circuito, né, no aparelho psíquico, em que você perde, de alguma forma, a noção da tua identidade, de quem é você, né, e como você se organiza no mundo. Mas a gente tem toda essa teoria aí explicando essa relação do homem com o mundo, com as outras pessoas. E aí pode ser a perda de um trabalho, de um relacionamento, particularmente um casamento, ou luto por alguém. A pandemia desencadeou muitas crises de pânico, muito. A ameaça de morte, né, de iminente, assim, são fatores externos que são provocadores. E estimulados pelo contexto atual. Sim, né? Sim, de extrema tensão, com certeza. Nunca vivemos tão tensos. É verdade. E é possível, por exemplo, que a pessoa tenha uma crise durante o sono ou que ela tenha mais de uma crise no mesmo dia, ou necessariamente tem que ter uma distância entre uma e outra? Como que é? Olha, não sei se eu posso fazer essas afirmações. Não tem hora para ter a crise. É mais fácil de traduzir assim, sabe? Porque você está lá fazendo suas coisas. Quem já teve a primeira vez já vive assustado. Assim, quando é que eu vou passar de mal novamente? Já vive nessa tensão. E se algumas soluções, você pode pensar, se ela começar a se medicar, começar a se tratar, as chances vão diminuindo. Mas se não, ela está disponível. Agora, um problema da noite é a questão do terror noturno, né? E a insônia. O sujeito morre de medo de dormir e não acordar, porque não esqueça que a insônia tem uma relação direta com morrer, com dormir e o morrer. Né? As crianças confundem isso. Né? Dormiu ou morreu? E é uma situação que acaba virando realmente uma bola de neve, né? Porque já há o transtorno em si e também não se sabe quando ele vai vir. Né? Existe a desinformação de... Ele pode aparecer realmente a qualquer momento e aí a situação vai ficando ainda... É uma tensão que vai se acumulando, né? Mas é possível que a gente consiga se prevenir de um ataque, já que a tensão existe por conta do transtorno, a tensão de não saber quando o transtorno vem é ainda acumulada, então tem como se prevenir de alguma forma? Tem, iniciando o tratamento. Porque, como eu disse a vocês, foi um curto-circuito, entende? Então, assim, eu preciso tratar o que aconteceu, que não é de agora, imediato. A gente vai ter o que a gente chama de fator desencadeador, que é uma situação de imediato, mas muitas pessoas passaram pela toda essa experiência da pandemia, por perda de parentes e nem todo mundo fez pânico, entende? Algumas pessoas fizeram. E essa tensão por não saber quando a próxima crise pode vir, também pode desencadear outras fobias e outros transtornos? Ah, com certeza. Esse é um dos graves problemas. A vida da pessoa vai ficando cada vez mais limitada. Inclusive no que diz respeito a relacionamentos, né? Ela vai se fechando, porque qualquer estímulo pode ser motivo, até uma luz. Né? Então, assim, quando a coisa vai se agravando, a tendência é se fechar cada vez mais. E aí, nesse momento, se parece muito com a fobia, que a pessoa vai se trancando. E a qualidade de vida nesse processo, ela vai se esvaindo, né? Vai.
sim, porque você vai, né? Você não sai mais para trabalhar, você não vai na escola, né? Você não quer se relacionar com outra pessoa, não consegue encontrar os amigos, porque todos os lugares ficaram perigosos. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque muitas pessoas associam realmente, quando escutam falar do transtorno do pânico, logo todo mundo acha que já sabe o que é, né? Que são crises. A pessoa tem crises e essas crises, muitas vezes as pessoas já ouviram falar de formas de ajudar uma pessoa que está em crise, ou sentem que entendem por causa disso, mas nunca param para pensar. Eu, por exemplo, também não tinha tido essa reflexão de parar para pensar que vai além da crise, né? Vai além disso. O período entre uma crise e outra, principalmente para a pessoa que não tem o tratamento adequado ou que não tem a informação adequada, deve ser uma angústia constante, né? Esse medo de não saber. A qualquer momento pode vir uma crise, eu estar sozinha, eu estar num lugar que não vai ter ninguém para me ajudar, eu estar numa situação em que além da crise, a crise vai me atrapalhar, então, sei lá, eu estou numa entrevista de emprego, então além da crise por si só, aquilo vai causar um problema para uma oportunidade de emprego, uma oportunidade, enfim, né? A crise em si pode causar outros problemas para além da crise, mas o período entre crises também tem essa angústia que pode aí vir, né? Essa série de problemas que a gente está falando, e por isso que é tão importante, né, as pessoas entenderem sobre esse assunto e saberem não só como ajudar uma pessoa que elas conhecem ou que elas estão diante, que pode estar passando por uma crise, mas também como ajudar e como lidar com esse período entre as crises, né? Tanto para si mesmo quanto para pessoas que elas conhecem, que eu acho que também é muito importante a gente falar sobre isso. Eu diria, complementando tudo isso que você falou aí, que as pessoas que estão ao redor sofrem muito porque não sabem o que fazer. E não há muito o que fazer, sabe? Eu acho que a certeza de que tem alguém do lado, né? Que pode oferecer até uma água para poder ajudar o corpo a relaxar, né? Que fala, vamos conversar, você quer conversar? Pergunta o que pode ser útil naquele momento ali, né? Quem tem familiar que está vivendo essa situação, não tem que ser mais invasivo, porque ele já está inundado dessa energia que não tem nome, né? Eu sempre gosto de explicar que a energia em estado puro, ela nos mata, mas quando ela é canalizada, ela é a nossa vida, é ela que nos permite estar aqui falando. Mas eu preciso falar. Enquanto eu não consigo colocar em palavras o meu mal-estar, ele vai estar em estado puro. Por isso que eu chamei a palavra curto-circuito. É a energia em estado puro, né? Que se eu preciso que esse sujeito fale da dor dele, até ele dar um sentido para tudo isso. E quando ele consegue dar, ele volta a estar no nosso circuito, que é de ser humano, que é usar as palavras para expressar nosso sofrimento, nossas dores e as nossas alegrias também. E outro ponto que deve ser muito prejudicial na compreensão de quem está em volta é o fato de ser uma ferida invisível, né? E que, como a gente falou, não precisa de um motivo aparente para acontecer, né? Então, realmente, o caminho, talvez, para um início de solução e até mesmo como parte, muito provavelmente, do tratamento, é essa verbalização do que se sente, né? Do que está acontecendo, para que as pessoas em volta consigam te ajudar. Com certeza. Eu acho que é por isso esse é um diferencial do trabalho da psiquiatria, que precisa. Às vezes o grau é muito alto e a dor existencial é de um nível que é preciso algo ou ansiolítico ou antidepressivo para ajudar. Mas a psicoterapia não se abre mão. Seja na linha, alguns profissionais trabalham com a linha de psicologia comportamental, eu trabalho com a psicanálise partindo do princípio de que as pessoas têm seu modo de funcionar a sua existência. E quando elas entram em conflito, ela com ela própria, tá? Porque essa ideia de botar para fora é só uma projeção. É preciso olhar e dizer o que está acontecendo comigo. Às vezes eu preciso tomar uma grande decisão na vida que ela vem sendo adiada há muito tempo. E uma hora é uma implosão mesmo, né? De energia, de afeto, até eu poder nomear e dizer, quando eu resolver isso aqui, as coisas vão melhorar. Mas alguém precisa me dizer isso. Exatamente. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco e você pode mandar a sua pergunta ou a sua mensagem para o nosso WhatsApp que está aí na tela. O número é 32999397416 e você também pode escanear o QR Code que aparece aí para você. Agora são 10h27 e o Manhã Diversa já volta.
E já estamos de volta para continuar conversando com a psicóloga Valéria Wanda sobre o transtorno do pânico. Essa doença, né, que causa vários aspectos ali que influenciam diretamente na vida de uma pessoa. E a gente está aqui para entender as causas, né, os sintomas e tudo mais que a gente puder para realmente ficarmos devidamente informados. Então, bom dia novamente para você, Valéria. Bom dia. Até então, esse transtorno ele atingia mais as mulheres, né? Isso mudou de uns tempos para cá? Os homens também começaram a se queixar desse transtorno? Como é que está a situação hoje em dia? Eu acho que sim, porque se a gente for pensar em toda a estruturação da sociedade, né, à medida em que as mulheres avançam e vão se apropriando de saberes, de trabalhos, hoje os homens, né, têm uma preocupação nos relacionamentos, com a questão do trabalho, com a formação deles. E acho que isso sempre produziu essa angústia e agressividade. Agora eu fiz uma lembrança aqui, que é só uma chamada para vocês, que é um tema que vale a pena, que é a questão da agressividade. Os homens expressam muito mais através da agressividade, né? Então, eu diria que em tempos em que os valores, em que a moral está sendo extremamente questionada, que os papéis, homens e mulheres, estão extremamente flexíveis, móveis, e alguns arredios, alguns com muita dificuldade de fazer qualquer mudança, essas pessoas estão sofrendo muito. Até o momento em que há um rompimento de um casamento, há a perda de um trabalho, porque uma pessoa que tem, por exemplo, muita dificuldade de lidar com a tecnologia, não quer aprender e a empresa, o lugar onde ele trabalha, exige. Então, ele vai ter que escolher. E, às vezes, mudar é muito difícil. Então, a gente vê que os homens estão vivendo um momento muito frágil da vida, o homem em si, né? Diante de todas essas mudanças, que até então parecia que o lugar era muito claro, muito bem definido. E as mulheres, por sua vez, eu acho que o grande diferencial é porque elas falam mais. Então, as mulheres logo começam a pedir ajuda, dizer que não está passando bem, pede ajuda a uma amiga, né? Liga, vai logo ao médico, né? Então, acho que talvez a notificação maior venha por isso. Mas eu tenho visto muitos homens, muitos homens. A nossa sociedade fez com que as mulheres, essas questões fossem sempre vistas como um sinônimo de fragilidade, né? E a fragilidade é visto como uma característica feminina. Então, os homens não podem ser frágeis, né? Então, às vezes, o homem está sofrendo há muito tempo, mas isso é uma fragilidade. Então, eu não posso falar com ninguém, aí acontece isso. E aí vem as drogas, em geral. As fugas, né? As fugas. Então, além dessa subnotificação que existe, também existia um agravamento da situação, justamente por causa dessas fugas. E agora, com essa maior naturalização do assunto sobre saúde mental, os homens estão se abrindo mais, e aí a gente está ouvindo mais falar dos homens também que sofrem. Não que seja uma novidade, né? Realmente só está sendo algo mais falado. Mas isso a gente vê como isso reflete em tantos aspectos na nossa sociedade também, certeza, né? É muito mais, além de é mais comum aqui do que ali. Não, é sobre questões sociais, sobre questões de saúde mental e de naturalização de certos assuntos que ainda bem que a gente está falando mais. Ou até proibição, né? Ou até proibição de falar sobre ainda bem que a gente está falando mais sobre isso, né? Para as pessoas poderem entender e procurar tratamento mais rápido. Exato. E quais os principais sintomas desse transtorno, Valéria? Olha, o DSM faz uma listinha lá de mais ou menos 13 sintomas, que não é difícil, orgânicos, assim, e alguns psíquicos, tá? E eu diria que os orgânicos em geral é questão, taquicardia, náuseas, o sistema digestivo fica muito alterado, muita insônia, deixa eu ver o que mais, assim, tem uma lista, assim, que é essa coisa da agitação motora, da pessoa não conseguir concentrar. Enfim, qualquer coisa no computador, até tinha a lista ali, mas está guardada. Vocês podem ter. Mas o que eu gostaria de trazer é essa coisa do psíquico, que eu acho que isso é o que é pouco falado. Que eu acho que foi esse um dos motivos de vocês terem me trazido, pedido para falar. Que é a ideia de que há uma condição do sujeito dele se sentir fora de si. A gente chama de desrealização, quer dizer, desrealidade. Eu não sei mais quem eu sou. É como se fosse um questionamento sobre a minha própria identidade.
E esse corpo, esse mal-estar generalizado, né, que vai do suor intenso, vou me lembrando aos poucos, só expressa essa agonia psíquica, tá? Porque a gente é todo organizadinho, né, gente? Desde que a gente cresce, a gente recebe um nome, aí as pessoas dizem quem eu sou, e aí vai, pela vida fora. Quando isso vacila, né, eu me perco. Então, uma das principais questões que, quando a gente vai escutar na clínica, é a pessoa dizer assim, eu não sei quem eu sou e nem sei o que eu quero da vida. Então, se eu não sei quem eu sou e o que eu quero da vida, estou perdido no mundo. Então, eu diria que esse sentimento é um sentimento de profunda angústia. E essa palavra é muito preciosa para a gente, porque ela tá popular, mas ela não, ela é extremamente refinada, porque mostra essa energia, estado puro, que não faz bem a ninguém. Qualquer engenheiro elétrico, qualquer eletricista sabe disso, né? Ela mata, porque ela destrói a nossa subjetividade. E aí volta a reforçar, a gente precisa das palavras para dar nome. E já diziam os poetas, né? Eu preciso falar da minha dor. Como eu faço isso? Falando, escrevendo. Sim. E os portadores do transtorno de pânico podem apresentar casos de depressão, ou até mesmo alcoolismo, vícios, como uma saída para aliviar essas crises? Sim, como que é esse cenário? Com certeza, são as saídas. Por isso que às vezes demoram a aparecer os sintomas, esses sintomas mais graves, porque a gente já está falando do pânico, mas ele não aparece de uma hora para outra, né? Eu disse a vocês que isso são grandes desequilíbrios na vida do sujeito como um todo, que ele vai arrastando até o momento que implode. Mas, em geral, né, o uso do álcool é um dos fatores. Né? As outras drogas, em geral, qualquer relação de extrema dependência. Né? E eu diria também os excessos de trabalho, né, de vida sexual, de computador, que agora é o novo, né? A nova distração que a gente tem, né? Enquanto eu estou ali colada na tela, eu não estou pensando em mais nada. A questão é não poder pensar. Uma fuga, né? Isso. E as causas a gente viu que podem ser várias, né? Inclusive que o transtorno acaba vindo muito como fruto desse acúmulo, né? De várias situações que aconteceram. Isso. E como que o diagnóstico em si é feito? Olha, é isso. Primeiro, esses sintomas clássicos, assim, que já aparecem a pessoa quando ela chega, seja no nosso consultório, seja no consultório da psiquiatria, com esse quadro de extremo sofrimento, não consegue parar quieto, não consegue dormir, enfim, esse é o clássico, né? E a gente imediato pergunta como está a tua vida, e ele não tem a menor paciência de falar como está a vida, sabe? Porque só quer se livrar daquele mal-estar. E aí tem todo um trabalho de ter paciência consigo, que é de reconstruir, porque o que é importante entender é que esse curto-circuito é uma espécie de um espelho que se quebra. E eu tenho que dar um jeito naquilo ali, né? É um tecido que eu tenho que reorganizar aquilo ali. E aí isso precisa de tempo. Então a gente luta contra o tempo, porque eles não têm tempo, porque estão profundamente agitados, entende? Então é um trabalhinho na linha ali. E que linha tênue essa, né? Mas que sem dúvida tem jeito. Esse é o caminho, não tem outro. Para ser eficaz não tem outro, sabe? E com relação agora, mais profundamente, falando do tratamento em si, né? Como que é feito o tratamento? Ele tem uma duração ou a pessoa vai ter que tratar aquilo para a vida toda? Quais são as combinações de fatores que se envolvem o tratamento? Como que é? Olha, eu comecei já dizendo, acho que algumas pessoas precisam da medicação, dependendo do grau, né, de comprometimento. Quando ela vai mais cedo, dependendo, é isso que a gente está falando, do acesso que a pessoa tem à informação, da sensibilidade. Eu tenho muitos homens tratando, que ainda não saiu no pânico, não foi um quadro de pânico, mas tem o mal-estar, tem todos os sintominhas ainda leves. E quando a pessoa sabe disso, ela procura. Quando ela não procura, ela deixa desencadear o quadro mais grave, entende? Porque às vezes as pessoas negam, né? A doença mental as pessoas negam muito, né? Como pode ir qualquer outro médico, mas não vai tratar a doença mental, que ainda é um grande tabu, né?
E é o que mais a gente tem, né? Não é à toa que a medicação mais vendida no mundo é exatamente para o sofrimento mental. Então, eu diria que é isso, sabe? As pessoas têm graus diferentes para procurar. Tem clínicas, né, de atendimento psicológico, desde a nossa lá na Estácio, que é uma instituição que oferece o atendimento através dos estagiários, até instituições de psicanálise e as clínicas em geral. Tem clínicas, consultórios de psicologia e muitos psiquiatras que trabalham, né, mais especificamente nessa área. Coisas afins. Se as pessoas suportarem, fazer um bom exercício, né, caminhar, aquelas coisas que dão um certo prazer, sabe? Eu acho que não tem receitinha. As pessoas têm que procurar fazerem aquilo que ela vai fazer um pouquinho, se sentir um pouco melhor. Né? Mudanças de estilo de vida, né? Isso, respeitando o estilo de vida de cada um. Às vezes é fazer uma receita, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Aquilo ali faz um bem, vão lembrar como era que você fazia tal coisa. Você chama a pessoa, ela vai adorar aquilo ali, vai ser um momentinho que ela vai descansar um pouco a cabeça dela. E, Valéria, a gente recebeu aqui uma mensagem de uma telespectadora, que é a Val Reis. Ela pediu um abraço, falou que está ligadinha no programa, então um abraço para você, Val. A gente fica muito feliz que você está aqui acompanhando o nosso programa e se informando junto com a gente, né? E seguindo aqui o nosso bate-papo, Valéria, para a gente, já na reta final, conseguir finalizar esse assunto, para quem está de fora, como é que a gente consegue, talvez, identificar, tem algum sinal que nos ajude a identificar que alguém está tendo um transtorno do pânico, ou às vezes até mesmo conseguir diferenciar isso, por exemplo, de um ataque cardíaco, porque as sensações, né, e as expressões dessas sensações são muito semelhantes. Por isso que a maioria vai tudo para o pronto-socorro, achando que está tendo um ataque cardíaco. E é o transtorno. E é o transtorno, porque o sofrimento é muito intenso. E o corpo, né, a primeira morada, é quem primeiro sofre, leva as consequências, porque o limite entre o psíquico e o somático, né, entre a mente e o corpo, é muito sensível, né? Ele transfere de um para o outro. E o corpo é a expressão dos nossos sofrimentos psíquicos, não tenho a menor dúvida. Então, primeiro, todas essas dores excessivas que a gente sente pelo corpo e que vai num, vai no outro, fica procurando médicos e mais médicos e mais médicos, e de repente tudo bem, vai lá ver o que tem, né? Quais são os fundamentos na fisiologia, na organicidade, se tem e precisa de tratamento, mas vai lá também, procura, pensa que a tua vida, talvez, você já está querendo fazer uma reforma, né? Tipo reforma agrária, está querendo fazer, só que não tem coragem, porque isso já é uma segunda etapa a fazer, né? Mas eu acho que anterior a isso, a pessoa precisa saber o que ela quer fazer. Normalmente o mal-estar está instalado, mas ela não sabe ainda o que fazer. Ela precisa descobrir esse caminho. Então, por isso que eu acho que a psicoterapia é fundamental. E esse trabalho é via de mão dupla, né? Seja para quem sente, e aí já falava Sócrates, né? Fale para que eu te veja. Então, a gente precisa que a coisa seja verbalizada e para quem está de fora, que a gente mantenha sempre esse olhar atento para conseguir identificar quem está precisando da nossa ajuda, né? Com certeza. Com certeza. Agora, tem uma dificuldade que você falou aí de quem está de fora ajudar, porque por conta da própria resistência, não são pessoas fáceis, assim. Elas não são... me ajuda, vem aqui. Normalmente não. Normalmente são pessoas que se fecham e produzem muito sofrimento na família, porque elas vão se fechando, entende? Então, é preciso realmente perguntar. Né? Para ser caminho, né? Para que essa conversa comece. Isso. Sabe em que a gente pode te ajudar? Porque normalmente a gente vai achar que é isso mesmo, sabe? Quando chega no grau elevado, que é esse curto-circuito que a gente está falando aqui, do transtorno do pânico, né? Até pede ajuda, mas até desencadear o quadro, normalmente por isso que agrava, porque vai deixando. Sim, Valéria, a gente está recebendo muitas mensagens de pessoas que estão relatando que sofrem com o transtorno, que estão assistindo a gente. Então, eu acho que nosso tempo aí já está no finalzinho. Então, para a gente encerrar, deixa aí um espaço para você rapidinho mandar um recado para essas pessoas, né? E um recado, uma mensagem de conforto para as pessoas que estão assistindo a gente e que sofrem com esse transtorno. Olha, o que eu diria para vocês? Desde sempre, o homem é dotado da capacidade de pensar e de expressar seus afetos através da palavra. Quando isso falha, a gente entra em curto-circuito. E não é tagarelar, não. É falar aquilo que está acontecendo com a minha existência.
E atualmente isso é muito difícil, porque o nível de existência, de exigências, de ser feliz, de ser potente, de ser bem-sucedido, isso com os jovens está acontecendo absurdamente. Porque todo mundo aos 30 anos quer ser muito bem-sucedido. Então, o que é que eu diria a vocês? Tenham paciência com vocês, com as limitações de vocês, porque quando a gente se apropria delas, a gente sabe qual é o meu limite, e a partir dali é o caminho. Eu sempre dou o exemplo de que muita gente morreu tentando voar, até que se descobriu que o homem não voa. Então, ele criou instrumentos para poder voar. Então, é isso que cada um de nós tem que fazer na vida, né? Criar seu universo simbólico para poder se expressar no mundo, porque nós estamos na era da palavra. Então, quanto mais a gente puder se expressar, mais o outro vai nos ouvir. E aí eu garanto um pouquinho só de paz. Valéria, muito obrigada pela sua participação obrigada aqui hoje com a gente, viu? Obrigada também pelo convite. Ó, no próximo bloco nós vamos para a cozinha do Bora Hangá, hoje com uma receita típica do Oriente Médio, mas que virou um clássico brasileiro, a esfirra. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. A gente fica aqui. A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua nas unidades básicas de saúde de Juiz de Fora, no Departamento de Saúde da Mulher Gestante, Criança e Adolescente e no Serviço de Saúde do Idoso. A vacina contra a influenza também está disponível para todos os públicos e pode ser aplicada junto com o imunizante da Covid. Para se vacinar, o morador deve levar documento de identificação, cartão do SUS e de vacinas. Manhã Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 48 minutos e está na hora de ir para a cozinha do Bora Hangá. Hoje com uma receita e com uma viagem pelo Oriente Médio, a gente vai aprender a fazer esfirra. Já estou ansiosa para essa receita, Mari. Vou agora chamar então o chefe Arthur Veloso para conversar com ele. Muito bom dia, Arthur. Quero saber o seguinte, a esfirra, como a gente falou, essa viagem aí gastronômica que a gente está fazendo pelo Oriente Médio, mas que acabou ficando muito popular aqui no Brasil. Por que você acha que isso aconteceu? Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Bárbara, respondendo a sua pergunta, né? Assim como o quibe, a esfirra figura como um dos principais pratos árabes que se popularizaram pelo Brasil. Isso é devido à forte corrente migratória dos povos árabes que a gente teve, especialmente no final do século XIX e início do século XX, quando essas receitas, como a esfirra e o quibe, começam a chegar no Brasil. Eles encontraram por aqui todos os ingredientes disponíveis, né? Exceto com algumas adaptações do tipo de proteína que recheiam esses salgados aqui no Brasil, e aí se popularizou, caiu na graça do povão, especialmente na cidade de São Paulo, onde você tem casas que servem especificamente esfirra e, quando muito, um quibezinho para compor o cardápio ali. Então é um salgado muito popular aqui nas nossas terras. E eu particularmente amo a culinária árabe, eu acho assim, deliciosa. Eu também adoro, Bárbara. Esfirra e quibe, então, são realmente dois pratos, né, que são deliciosos e que ficaram tão comuns aqui no Brasil que a gente encontra nas vitrines de lanchonete do lado da nossa coxinha, por exemplo, né? Virou um salgado. Virou um primo da coxinha. Exato. A gente tem uns restaurantes árabes que tem ali ela feita com um preparo mais tradicional, talvez com os temperos mais próximos, né, do que são usados ali realmente na culinária árabe, mas nas lanchonetes a gente também encontra, talvez com uma certa adaptação, uma versão um pouco diferente das esfirras e dos quibes também, como você disse, ali do lado da coxinha como um salgado, do lado do enroladinho, do lado do cigarrete, enfim, né, ali como uma opção de salgado pro dia a dia mesmo, né? É uma coisa que a gente tem muito em comum com os países de povos árabes, Mari, é esse costume de lanchar salgados, né? Esses snacks, esses lanches prontos, né, que é geralmente um pão recheado ou uma massa frita com alguma proteína, um queijo. Isso eles gostam muito lá nos países árabes, e aqui no Brasil também é muito comum, né? Então é uma coisa que a gente tem em comum com eles. Talvez é por isso que o quibe e a coxinha, o quibe e a esfirra, né? A coxinha, claro, é nossa, né? Mas que o quibe e a esfirra tenham se popularizado tanto aqui no Brasil por ter esse costume também nosso aqui de comer salgadinho, né? Mas que bom, né? Que bom. E como essa história de falar de comida não mata fome, bora hangar? Bora hangar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa, hoje aqui no Bora Hangar,
você vai aprender a fazer comigo um salgado muito tradicional e popular pelo Brasil. Eu tô falando de esfirra, esse salgado que tem origem árabe, mas que hoje a gente vai fazer do jeitinho que o brasileiro gosta, uma receita bem abrasileirada aqui da esfirra para agradar todo mundo. Vou te ensinar todos os macetes. Essa esfirra que eu vou te ensinar a fazer hoje é uma versão fechada do salgado, né? Que a gente sabe que ele aparece em 2 formatos. Você vai aprender comigo a versão fechada, que aí eu vou te ensinar o macete para fechar e deixar a sua esfirra bem bonitona. Combinado assim? Ficou curioso, curiosa para aprender essa receita? Então já sabe, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem esfirra aqui no Bora Rangar. Para fazer essa esfirra, você vai precisar, para massa, meio litro de leite, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 125 gramas de manteiga sem sal, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 quilo de farinha de trigo e 3 ovos. Para o recheio, nós vamos usar 400 gramas de açaí moído, 200 gramas de bacon moído, 4 tomates italianos bem maduros, 2 cebolas, 1 maço de cebolinha picadinha, 130 gramas de manteiga sem sal e 2 dentes de alho, além também de 1 pimenta dedo de moça. São poucos ingredientes, o preparo é muito simples, o trabalho fica por conta do forno. A gente começa pela massa. A esfirra, ela tem uma massa que é uma massa de panificação, ou seja, né, uma massa de pão, uma massa que tem fermentação biológica, né, assim como a pizza, por exemplo. E algumas pessoas, inclusive na história, vão contar que a pizza se originou através da esfirra. Né? Tem algumas histórias que contam isso, que a origem da pizza vem da esfirra. É muito complicado precisar se isso é verdade ou não, mas é que a gente sabe que são 2 receitas bem parecidas, tá? Então, ó, e provavelmente tem origens próximas, é claro, né? Então, ó, eu vou colocar aqui a farinha de trigo. Tô trazendo aqui para a tigela da batedeira, porque eu acho que fica mais fácil para agilizar o meu trabalho aqui. Vou bater na batedeira, mas você pode fazer na mão, mistura tudo numa tigela e depois vai fazer a sova na mão, tá? Ó, aqui eu tenho sal, açúcar e aqui eu vou colocar também o fermento biológico seco. E aí a gente mistura com esse misturador, com esse batedor de arame, o famoso fouet, né? Para facilitar aqui a incorporar todos os ingredientes e dá também o que a gente chama aqui de aerada na massa. Isso ajuda a facilitar depois a incorporar os outros ingredientes. Quando você incorpora um pouco de ar na farinha assim, ó, você depois consegue misturar tudo mais fácil, tá? Vou pegar a batedeira, que aí a gente já vai começar a adicionar os líquidos e abatendo devagarzinho, tá? Então, ó, vou colocar aqui o batedor gancho. Se você for fazer na mão, vai misturando aos poucos, tudo do jeito que eu vou misturar aqui, só que com a ajuda de uma colher, tá? Então eu vou pegar a minha batedeira, ó, já vou colocar um pouquinho de leite e vou começar a bater devagar. Então eu já posso ir adicionando o leite aos poucos. Eu coloco 1, 2 colheres do leite e deixo bater. Misturou um pouquinho, eu vou e adiciono mais leite aqui. E aí a gente vai incorporando devagar esses ingredientes. Conforme você vai adicionando o líquido, vai começando a se formar uma massa ali dentro da sua batedeira. Então agora eu já posso adicionar o restante do leite, deixo ele incorporar, deixo essa massa começar já a querer pegar, né, um pouquinho ali de liga. E aí a gente vai começar agora então a colocar a nossa manteiga. Então eu vou colocando pedacinho por pedacinho da manteiga aqui dentro. E a nossa massinha vai se formando, tá vendo? Ó? Observa que eu estou usando a manteiga em ponto de pomada, tá? Não é manteiga derretida, nem manteiga gelada. É aquela manteiga que você deixa umas 2 horinhas fora da geladeira antes de usar. E aí ela fica naquele ponto que parece uma pomada, né? A gente chama mesmo de ponto de pomada na cozinha isso. Então, ó, vai adicionando ela aos poucos. Se você vê que a batedeira está ficando com um pouco de dificuldade para misturar, você pode ir aumentando. Na mão, você vai fazer o seguinte. Você pode dar até uma aquecida rápida nessa manteiga, 5 segundos ali no micro-ondas, para ela ficar um pouquinho mais mole, não precisa derreter. E você vai misturando aos poucos com a ponta dos dedos, até você conseguir incorporar toda a manteiga, tá? Então, ó, depois de entrar com toda a manteiga, eu consigo aumentar mais um pouquinho a velocidade aqui da minha batedeira.
que agora é a hora da sova. Então, na sua casa, se você estiver fazendo na mão, não tiver a batedeira com batedor gancho, depois de incorporar toda a manteiga, você vai fazer uma sova ali de 5 minutos. Eu já te ensinei a fazer sova aqui algumas vezes no Bora Rangar. É fato que a maioria das vezes eu uso a batedeira por questão de tempo aqui, tá? Porque eu preciso te mostrar o resultado que fica. Mas depois que sair, que eu tirar ela daqui, eu te mostro como que é essa sova que eu tô falando na mão, porque tem um tempo que eu não faço por aqui, tá? E aqui na batedeira a sova dessa massa é muito rápida, tá? Não precisa ficar sovando muito, não. 3 minutos no máximo, tá? Eu vou só te mostrar como que ela tá ficando. Ainda falta uns 2 minutinhos pra gente sovar, mas eu quero te mostrar como que é feita essa sova na mão. Ó, é uma massa muito fácil de trabalhar. Pra quem for sovar na mão, ó, você pode fazer assim, ó. Vem aqui pro cantinho que é melhor, Gil. A tábua vai mexer. Ó, então, ó, a gente pega aqui uma bolinha da massa. Eu vou trazer pra trás e esticar. Esticou, eu dobro, busco de novo e repito o processo. Dobro para um lado, para o outro, para o meio e estico. Então a gente vai fazendo assim, ó. Você pode fazer nesse ritmo, né? Você vai demorar mais. Mas basicamente é o que se faz assim, ó, dando uma acelerada, ó. E aí dá para fazer com as duas mãos também, tá, ó. Volta, joga para outra mão, ó, volta. A outra mão ela já faz a dobra, ó. Vira e leva, tá vendo? Ó? Então você vai fazer 5 minutos isso aqui, não precisa ficar botando força no braço, tá? É o peso do seu corpo, é o peito. Mostra eu em pé aqui, ó, pra mostrar o que é que tá forçando aqui na massa. Ó, é o peso do meu peito em cima do meu braço, tá vendo? Ó? Não é força nos braços, não é força na mão. É o seu corpo que faz a força aqui, pra você não se cansar, pra evitar lesão, tá? Mas se você tiver uma batedeira, eu indico usar a batedeira, porque vai ser muito mais fácil. Depois de dada a sova, a gente precisa deixar essa massa descansar até dobrar de tamanho. Você vai levar para um lugar mais quentinho na sua casa, vai reservar, coloca um paninho úmido ali por cima para ela não ressecar. Eu quero deixar pronto com vocês também, antes da gente ir para o intervalo, o nosso recheio, que é muito simples esse recheio, tá? Eu vou pegar aqui na geladeira, ó, a minha carne moída, o meu bacon moído que eu moí na ponta da faca, tá? Dificilmente você vai encontrar um açougueiro que tope moer o bacon, porque o bacon suja muito a máquina, tá? A não ser que ele tenha uma máquina específica para isso, alguns lugares você vai encontrar. Mas aí o que eu fiz? Eu piquei ele bem picadinho, é o suficiente, tá? Na ponta da faca, igual como se estivesse picando cebola. Aqui eu vou colocar a cebola, vou colocar o tomate picadinho, cebola bem picadinha, tomate bem picadinho, tá? Vou colocar aqui pra dentro também, ó, cebolinha picadinha. E aqui quem tiver o hortelã-pimenta, vale muito a pena usar, tá? Ele é muito usado na culinária árabe, ele tem um toque diferente do hortelã que a gente está acostumado, puxa para um gostinho de especiaria, muito interessante, lembra cravo um pouco. Ó, vou colocar um pouquinho de pimenta, de sal, pimenta do reino, aqui, ó. Aqui eu tenho um ingrediente que não aparece ali na lista, que é a pimenta síria. Você pode colocar uma pitada de pimenta síria se você não tiver. Pimenta da Jamaica, cravo, noz moscada, canela, um pouquinho de coentro em pó, cominho. Tudo isso aqui é essa mistura que é a pimenta ou tempero sírio, tá? Então você pode colocar um pouquinho dessas coisas que eu falei. Se você não tiver tudo, coloca um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela. Usa o que você tiver aí e vai dar um gostinho interessante de comida árabe, tá? Tá faltando ainda o alho picadinho. E aqui, ó, uma pimenta dedo de moça. Que eu vou picar com vocês aqui na hora. Para ela não murchar, para ela não perder o aroma. Não é bom, quando você usa pimenta, você ficar deixando ela picada antes, tá? Assim ela vai trazer muito mais aroma para sua receita e vai ficar tudo muito mais gostoso, ó. Bem picadinha aqui na hora, a gente traz ela aqui para dentro do nosso bowl, né, da nossa vasilha. E também manteiga. Aí a manteiga aqui tem que ser geladinha, não pode ser no ponto de pomada, tá? Que ela vai ajudar a firmar o nosso recheio. E aí é muito interessante, porque na hora que a gente coloca para assar,
esse recheio ele vai cru para dentro da esfirra, tá? E quando a gente coloca para assar, essa manteiga ajuda a dar uma dourada no recheio para ele ficar bem bonito e bem suculento. Aí, ó, você tem que vir com a mão, como se estivesse amassando mesmo a massinha de pão. Vai misturar bem, tá? Pode apertar assim, ó, para incorporar, né, junto com a carne, o tomate, a cebola, ficar tudo bem misturadinho. E aí você tem que levar isso para a geladeira, tá? Até pro freezer você pode levar, ele tem que dar até uma endurecida mesmo. Não é para congelar, mas é para ficar bem geladinho isso aqui, tá? Que aí na hora que a gente for rechear, facilita também, não fica aquele recheio molengo. Deixa isso aqui apurando o sabor e a gente vai para um rápido intervalinho. Produção, o que tem no próximo bloco? Alô, produção? Ah, no próximo bloco você fica por dentro do que tá bombando nas redes através do nosso quadro Vídeos em Alta. Eu adoro esse quadro, muito engraçado, tem coisa interessante. Então a gente vai pro intervalo rapidinho, sai daí. Intervalo é VaptVup, já a gente volta. O intervalo foi bem rapidinho, a gente já tá de volta com mais Manhã Diversa e agora com os vídeos que estão bombando na internet. É isso, Mari. Então vamos conferir o primeiro que a produção separou pra gente? Vamos sim. Quem tiver fobia de cobra, não olha. Nossa Senhora. Meu Deus. Gente, esse vídeo realmente eu já vi, ele realmente... eu tô toda arrepiada. Esse vídeo ele tá circulando na internet porque realmente é assustador, mas ao mesmo tempo é triste a gente pensar, né, nisso como um reflexo do humano que tá invadindo o espaço. Certo? Eu imagino o susto da galera que tava ali, né? Pois é. E você pensar duas que... parecem, ou é uma e a pele da mesma cobra, não sei. Eu acho que parece ser a pele, mesma, né? Parece ser da mesma. Deve ser. Não, você imaginar que essa era a sua vizinha. Você fala, meu Deus, tô aqui dormindo, porque a gente não sabe qual que era aquele cômodo, né? Se era um quarto, o que era. Devia ser o forro do teto. E aí você imaginar que quem tava ali, né, perto de você, sem que você soubesse. Não, e é assim, ao mesmo tempo eu vi muitas pessoas falando assim, o que você faz? Deixa a casa pra cobra, taca fogo na casa. Eu falo, gente, eu deixaria a casa pra cobra, deixaria ela morar lá, porque a gente tirou a casa dela, gente. Você pensa, a cobra só tá se escondendo no forro de uma casa porque realmente o espaço dela na natureza tá sendo cada vez menor, cada vez reduzido pela influência humana, né? Porque essa com certeza não seria a primeira opção dela. Ir pro forro da casa de alguém não é a primeira opção da cobra. Ela foi para aí. Que a galera realmente profissional ali, devidamente informada, né? Foi ali notificada e eles foram fazer realmente essa... Pois é. Porque você... Imagina, gente, a primeira vez que eu vi, eu levei muito susto na hora que eu dei uma... Na hora que o teto quebra, porque realmente é isso. Bom que deu tudo certo. Mas é isso, gente. Vamos sempre chamar profissionais, né, especializados. Essa é a parte mais importante, Exato. Mari. Se tiver algum animal silvestre, uma cobra, enfim, não mata o bicho, chama alguém, né, da defesa, né, da polícia ambiental, dos bombeiros. Porque você tem que saber se tem mais algum outro animal, se tem algum filhote, né? Isso. Até para proteger o animal e proteger, obviamente, o pessoal da casa. É crime matar animais silvestres, né? Então, se tem algum animal na sua casa, peçonhento ou não, chame ali a defesa, né? Defesa Civil, não, é o Corpo de Bombeiro, a Polícia Ambiental, que eles vão fazer a retirada segura do animal, vão reintroduzir ele na natureza da forma correta. Então, é isso aí. Agora vamos pro próximo, que esse daí eu já sei que é fofo. Ai, meu Deus. Muito fofo, meu gente. Deus, a conquista. Nosso diretor já falou, Bárbara, não chora, porque ele sabe ao olho, ó, a maquiagem tem que estar em dia, porque que coisa mais linda. Eu acho muito gostoso também essa celebração dos detalhes, né? Realmente aquela conquista que parece pouca, mas que de pouco não tem nada, né? E o pai ali, parece que é o pai dele vibrando junto.
E ele vibrando também. E o que eu acho mais legal é pensar que esse momento tá registrado, né, Bárbara? Tá registrado. Porque é isso, tem essa coisa do momento em si ser fofo, né? E também de saber que esse primeiro momento aí, e todo esse momento emocionante vai estar registrado. Pra poder reviver de alguma forma. Pra eles forma. reviverem, a criança rever, enfim, o pai rever. E eu acho tão bonitinha a cara de felicidade, a reação do pai, mas o sorriso de felicidade do menininho no final, que ele olha em direção da câmera, assim, com um sorriso de satisfação de ter conseguido. E, tipo, a gente conseguiu, né, pai? É muito bonitinho, eu acho muito legal, assim, eu acho que esse é o tipo de registro, sabe, que a gente deve fazer. Às vezes a gente se preocupa tanto de fazer registros para as redes sociais, registros para parecer que tá feliz, para parecer que tá na melhor, e perde os registros de momentos realmente especiais, né, e que são legítimos, né? Que realmente... E genuínos. Genuínos, exatamente. Que são momentos como esse. Então, muito eu bacana, ainda né? sou, Mari, desse time, assim, eu faço questão de revelar fotos, eu faço questão de ter esses momentos, assim, realmente registrados para poder reviver. E quando esses momentos são compartilhados, a gente fica feliz que a gente pode curtir junto também, né? Isso aí, ó. O próximo vídeo aqui não é uma entrada ao vivo de algum repórter do nosso programa, não. Vamos ver o que Deus, é. Vamos ver o que é isso. Pues sí, apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto, un gesto que llevamos repitiendo desde hace 2 años y 9 meses, concretamente desde el 3 de mayo de 2020. Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros. ¡Ay, mierda! Gente, foi embora. A gente não vai repetir a expressão também, não precisa, porque a própria repórter já mostrou ali a sensação, né, e como ela reagiu, e a necessidade de poder mostrar a veracidade dos fatos foi tanta que até os próprios foram surpreendidos. Gente, é isso, né, essas saias justas fazem parte da profissão, né? E assim, eu imagino que... Eu queria ver o que aconteceu depois, né? O momento... Será que conseguiram reabrir a porta? Ou será que teve só... O cinegrafista teve que ir até a próxima estação e depois voltar para reencontrar a repórter? A reportagem continuou? Ela só teve estava a continuação. Viva. Fiquei curiosa para saber o resto, mas essas saias justas acontecem. Inclusive, eu vi um parecido que aconteceu no Brasil recentemente, mas foi num ônibus. A moça foi entrevistar o motorista do ônibus, ele não ficou feliz com isso, fechou a porta do ônibus e levou ele embora. E o cinegrafista do lado de fora. Ai, meu Deus, esse aí a gente tem que procurar também para passar. Não, e aí a galera quer realmente fazer passagens criativas, o que é muito bom, né? Realmente, como eu falei, para mostrar a verdade da situação e dos fatos. Só que assim, tem que ter jogo de cintura, porque é um risco. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Vamos pro próximo? Bia, quem tá comendo de palito? Tosse o palitinho. A Bia. Mostra você pegando. Mostra você pegando o peixinho de palito. Isso! Obrigado. Olha lá! E do jeito que ela é debochada, muito provavelmente depois desse vídeo aí, a Bia, né, a filha do casal da Tatá e do Cossielo, do jeito que ela é debochada, eu acompanho eles, assim, e ela é muito como pai nesse sentido, né? A mãe, uma pessoa extremamente risonha, e o pai, né, a gente sabe que trabalha realmente com a comédia, e ela, aparentemente, não só a parte física, parece que ela puxou esse lado de comédia dele também, e ela tem, assim, reações hilárias. Eu me divirto muito vendo as carinhas dela, os trejeitos, ela interrompe os vídeos, assim, frequentemente ela aparece, faz uma carinha, e ali, depois do choro, ela deve ter feito alguma piada. E eu tô analisando aqui, agora que a gente tá vendo o vídeo de novo, Bárbara, a carinha que ela faz no choro, que você falou que ela tem esse lado debochado, se ela tava realmente chorando, ou se ela tava rindo e fingindo que tava chorando, porque parece que o olhinho dela parece que ela tá rindo. Não sai uma lágrima. Então, não sei se ela tava realmente fazendo aí um deboche. Eu só sei que essas situações, se ela estiver realmente chorando de verdade, são situações que os pais são colocados aí tem que ter jogo de cintura, porque a vontade realmente é de rir. Sim. Mas você tem que ter porque ele tá se frustrando, né? Exato. Por exemplo, a criança. Aquela situação, tipo assim, gente, é engraçado, porque não tem jeito, é engraçado, mas eu tenho que ali ter o tato pra conseguir conversar com a criança e falar, olha, não, vamos tentar de novo, tá tudo bem. Então também você tem que ter esse jogo de cintura nessas situações. Mas pelo que a gente viu ali no foco, ali, o risinho dela me pareceu irônico. Tipo, eu sou criança e eu errei aqui, vou ter que chorar. A cara dela muda na mesma hora, assim, muda. Né? Ela tá rindo e eles... Vamos pro próximo. A mulher mais incrível que você vai conhecer nesse mundo tá sempre cansada, tá sempre com fome, adora dormir, chora muito e é indecisa 24 horas por dia. A mulher mais... Olha, eu consigo enquadrar uma lista bem longa de pessoas. Check em algumas coisas nessa ali. Lista, e realmente são todas incríveis. Não, e ele falou essa história da fome, assim, eu sou uma pessoa diferente quando estou com fome. Então, assim,
não me deixem com fome, então eu fico feliz que aqui no Bora Hangar eu tô sempre muito bem alimentada, porque apresentar 2 horas de ao vivo com fome, que eu não daria conta não, Mari. Eu fico num mau humor. Eu preciso resolver, mas também a solução ela é quase que imediata. Eu dou aquela primeira garfada, o sorriso já O meu já mau vem humor junto. tá relacionado com o sono. Eu fico muito mal-humorada quando eu tô com sono. Dessas de tipo assim, de que as pessoas falam, Mariana, você tá insuportável, eu tô com sono, o que você quer? Você fica assim com sono? Fico. Quando eu tô com fome, eu me fecho, assim. Eu não tenho energia pra... Introspectiva. Eu não tenho... E a pessoa vai falar, mas você tá muito calada, o que é? Eu tô com muita fome, eu não tenho energia pra falar ou pra demonstrar emoções. Eu só fico ali meio em modo stand-by, esperando a comida entrar. Tanto que quando eu começo a ficar com fome, se eu tô trabalhando, fazendo alguma coisa, é muito difícil, assim, você fazer o cérebro continuar funcionando. Eu preciso comer alguma coisinha pra conseguir fazer, porque realmente a energia acabou. E a mesma coisa em situações sociais também. Se eu tô com fome, eu vou ficar meio calada, eu vou ficar meio... Vai ficar na sua. E aí, se eu tô num restaurante esperando a comida chegar, eu vou ficar olhando pra porta da cozinha, o pessoal conversando perto de mim, eu tô olhando ali pra ver se o garçom tá vindo. Pra ver se a mesa é a minha. E a pessoa, e aí, Mariana, gente, nem sei, eu tô com fome. Eu tô focada. O sono... Mário, a minha situação com sono é o contrário. Eu com sono, eu já tenho a risada solta, né? A gente sabe que a pessoa adora uma piada, um humor infantil. Eu com sono, eu começo a rir, assim, não paro. Aí a minha família, que já conhece a peça, eles falam assim, tá com soninho, né? Risadinha. Eu começo a rir. Assim, qualquer coisa que você fale, sem qualquer intenção de me fazer rir, eu começo a rir. Então isso também já é um sinal de sono. Tá com soninho, né, Bárbara? Desabafos à parte. Esses foram os nossos vídeos de hoje. Gostei dos vídeos de hoje. Eu também, muito bons. A gente conseguiu ver a nossa realidade aqui, né? A repórter passando um perrengue. Teve vídeo impressionante das cobras, né? Enfim, um pouco de tudo hoje. É bom, a gente começou com um susto, mas a gente acabou rindo. Isso. Ufa. Teve emoção, teve tudo. Agora o assunto é esporte, porque Cruzeiro e Atlético Mineiro fizeram um jogo tenso e pegado. A Raposa largou na frente, mas o Galo empatou e a partida também ficou marcada por objetos arremessados no gramado. Vamos ver. A primeira chance foi com Brock, no escanteio batido. O Galo respondeu com Patrick e com Paulinho balançando a rede, mas o juiz anulou o gol. Patrick mais uma vez quase marcou, mas o primeiro tempo terminou zerado. A emoção ficou para o segundo tempo. Em um rápido contra-ataque, Patrick driblou o goleiro, tocou para o meio e Edenilson marcou. Porém, mais uma vez, o juiz anulou por impedimento. O Cruzeiro enfim deu as caras, e quando chegou o ataque, foi fatal. Bruno Rodrigues abriu o marcador. O Galo reclamou de 2 bolas em campo, mas o gol foi confirmado. A partida que parecia encaminhar para uma vitória da Raposa mudou os rumos quando o Hulk, o incrível, cobrou uma falta com perfeição, à la Ronaldinho Gaúcho. Golaço! Depois disso, o jogo ficou marcado por confusão e objetos arremessados no gramado. Placar final, Cruzeiro 1, Atlético também 1. Isso aí, golaço do Hulk, clássico é clássico, né, Bárbara? É diferente. No próximo bloco a gente volta pra cozinha do Bora Hangar e hoje tem comida árabe. Estamos aprendendo a fazer esfirra, um clássico aí que caiu no gosto dos brasileiros. O intervalo é o tempo de pegar uma água, um cafezinho e a gente já volta. A Prefeitura de Belo Horizonte está com inscrições abertas para uma nova edição do curso Programando Sonhos. Com o objetivo de ensinar programação da web para homens e mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social, o curso vai disponibilizar 160 vagas gratuitas, com duração de 3 meses. As aulas acontecem no Centro de Qualificação em Tecnologia da Informação da Prodabel e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro pelo site da Prefeitura. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa, hoje aqui no Bora Hangar. Você está aprendendo a fazer um prato que tem origem árabe, mas que popularizou-se e ganhou o coração dos brasileiros. Eu tô falando da esfirra. Ao lado do quibe, esse é um dos salgados árabes mais vendidos no Brasil e com certeza você adora, eu não tenho dúvida disso. Tô te ensinando a fazer uma versão aqui que é bem abrasileirada, de esfirra fechada, com recheio de carne moída, que é fácil de fazer. Olha aí, você já tá vendo aí qual que vai ser o fechamento que a gente vai dar para as nossas esfirrinhas. Essas aí estão esperando para poder entrar ali no forno, tá? Eu já te ensinei no último bloco a preparar a massa, ela tá descansando. A gente também já preparou o nosso recheio, que tá na geladeira, para poder firmar.
E se você ligou a televisão agora e perdeu o primeiro bloco do Bora Hangar aqui no Manhã Diversa, não se preocupa, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Diversa, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, aí quando o nosso vídeo sair por lá, o vídeo da esfirra, você fica sabendo na hora e pode assistir na sua casa. E sem dúvida também você encontra todos os outros vídeos, aquelas receitas que você perdeu, que você não deu conta de assistir, tá tudo lá no YouTube, tá bom? Ó, eu vou dar uma revisada rápida nessa receita, então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem esfirra aqui no Bora Hangar. Para fazer essa delícia árabe que ganhou o coração dos brasileiros, você vai precisar, para massa, meio litro de leite, uma colher de sopa de fermento biológico seco, 120 gramas de manteiga sem sal, uma colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 quilo de farinha de trigo e 3 ovos para a gente pincelar. Para o recheio, nós vamos usar 400 gramas de açaí moído, 200 gramas de bacon moído, 4 tomates italianos bem maduros, 2 cebolas, um maço de cebolinha picadinha, 130 gramas de manteiga sem sal, 2 dentes de alho e uma pimentinha dedo de moça ali no recheio. Bom, no último bloco, então, como eu falei, né, a gente deu início à nossa massa, aqui eu tenho meia massa, ó, descansada, que já dobrou de volume. Fecha aqui, Gil, para eu mostrar pro pessoal, ó, que essa massa, ela depois que descansa, ela fica bem legal uma coisa aqui nela, que é que ela retorna quando você aperta ela aqui, ó. Ó, tá vendo? Você aperta e ela vai voltando. Volta devagarzinho, mas volta, tá vendo? Isso aqui é o ponto de descanso dessa massa, então ela já tá boa para trabalhar, não gruda, muito fácil de lidar com ela, tá? O nosso recheio, ele tá aqui, que eu já deixei na geladeira né? Eu comecei a rechear aquelas, então eu tenho um aqui. É só misturar tudo, bem, gente. Tomate bem picadinho, cebola bem picadinha, o bacon bem picadinho, mistura na carne moída com os temperos e deixa na geladeira para dar uma firmada, inclusive a manteiga gelada. Então agora eu vou te ensinar a abrir essa massa para a gente cortar e fazer as nossas esfirras, tá? Você vai pegar, abre de metade em metade, aqui eu tenho metade da massa, né, que eu já abri a metade antes. Então você vai pegar, ó, vai polvilhar a farinha na sua bancada, pode enfarinhar bem para facilitar o seu trabalho aí, tá? Não vai ressecar a massa. Não se preocupa, aí nós vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou fazer um X, marcar um X aqui com o rolo na massa, ó. Feito isso, eu começo a enrolar do meio para frente e do meio para trás. Repito o mesmo movimento do meio para frente, do meio para trás. Mais uma vez, do meio para frente, até a massa começar a criar uma resistência. Aí eu coloco mais farinha na minha massa, dou uma espalhada aqui, vou mudar agora o sentido que a gente está enrolando, ó. A gente vai fazer agora no sentido contrário, mas o mesmo movimento, ó. Do meio para frente, do meio para trás, para frente e para trás. Até a massa começar a criar resistência, ela começa a dobrar, começa a ficar difícil de amassar de novo. Aí você passa mais farinha e vira agora no outro sentido, tá? Dá uma ajeitada nela assim, mais um pouquinho de farinha e a gente vai, ó, do meio pra frente, do meio pra trás, sempre repetindo esse movimento, tá, gente? Você vê, ó, que rapidinho a massa se abre, não tem essa de ficar fazendo muito esforço, falar que abrir massa cansa, não cansa nada, olha aqui, ó, movimentos suaves, sem ficar fazendo muita força. Eu ainda vou dar mais uma ajeitadinha na borda, não é para abrir muito fininho, tá? Então ela já tá quase boa. É só agora para igualar as bordas, eu vou voltar nesse outro sentido. Primeiro você vem dando uma ajeitada na mão para ela assentar legal aqui. E aí observa onde tem massa acumulada. Você vai lá e dá uma atenção especial para essa parte que tá com massinha acumulada, tá? Para nivelar, né? Para igualar, para nossas esfirras ficarem todas com a mesma quantidade de massa, tá? Esse é o jeito mais fácil. Tem gente que abre diferente, tá? Tem gente que vai fazendo bolinha por bolinha e vai abrindo. Para esfirra maior, eu acho mais válido. Mas para como a gente vai fazer esfirras pequenininhas aqui, tamanho de festa de aniversário, então abrindo assim eu acho que fica mais fácil. O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar um aro cortador. Ó, esse aqui é do tamanho de um pirizinho de xícara. Se você não tiver aro cortador, o que você faz? Você vem com um pirizinho de xícara, bota ele aqui em cima e corta na ponta da faca. Aí fica mais fácil, né, Gil? Olha aí, ó. O Gil fica ali concordando, né, com as coisas que eu falo.
Ó, aí o que a gente faz agora? Vai cortar tudo, um por um. Quantos que você conseguir aqui? Eu vou te dar uma dica do que você vai fazer com a rebarba, tá? Aí você não vai perder ela não, pode ficar tranquilo. Porque geralmente ela vai ficando ressecada, mas essa aqui dá pra gente aproveitar 2 vezes ainda, ó. Eu cortei todas as minhas esfirrinhas aqui, agora eu vou retirar a rebarba, tá vendo? Aí você fala, ah, Arthur, tem muita massa aí, né? Esse é desperdício. O que você vai fazer? Ó, você vai fazer uma bolinha com ela, amassando bem até ela virar uma bolinha. Estou usando a ponta dos dedos mesmo para poder conseguir aqui incorporar de novo essa massa. Amassa bem. Você vai colocar ela num saquinho plástico e vai deixar ela descansar por 15 minutos dentro do saco plástico. Depois desses 15 minutos, você volta a dar uma sova nela e aí você consegue abrir para rechear de novo. Essa aqui eu vou colocar na tigela aqui embaixo, porque agora a gente vai aprender então a rechear essas esfirrinhas. Ó, você vai pegar um pouquinho de recheio aqui, vai fazer uma bolinha com esse recheio, ó, sem exagerar, mas também cuidado para não ficar pouco, tá? Tem que ser bem recheado. Faz uma bolinha e coloca aqui no meiozinho da sua esfirra. Ó, você vai colocando as bolinhas aqui. Eu não vou fazer todas não, que eu já tenho umas ali prontas. Eu tenho que dar tempo de colocar essa fornada para assar antes da gente ir pro intervalo. Vou só passar uma água na mão aqui, que eu tava manuseando o recheio. Então agora você vai aprender a fechar a esfirra, tá? A esfirra fechada tem de 2 modelos. Eu tô fazendo o aqui, que é o quadradinho, e tem o triangular também. Então eu vou te ensinar os dois agora, fica atento. Mas eu vou fazer tudo no quadradinho, vou só te ensinar o triângulo, tá? Quem quiser fazer no triângulo, faz aí no triângulo, ó. Primeiro triângulo então, ó. Você vai pegar uma parte dessa massa, outra parte e a outra aqui, ó. Viu aí? Aí você aperta aqui no meio e depois vem fechando as laterais. Esse é o método da esfirra triangular. Eu acho a quadradinha mais bonita. Então, eu vou te mostrar como que faz a quadradinha. Então, temos uma triangular para exemplificar aí. É a mesma coisa da triangular, só que a gente vai fazer em 4 lados, ó. Você vai unindo aqui no meio. Pegou um lado, pegou o outro, pega o outro, vai apertando aqui a massa para não soltar, ó. E aí, pega o outro. Aí, você belisca aqui no meio, para ela unir, e depois é só fechar as beiradinhas assim com a pontinha do dedo. Olha como é fácil, tá? Então vou fazer mais uma vez aqui para você ver, ó. Pegou dos 2 lados, pegou o outro lado. Não é mais bonitinha essa quadradinha? Eu gosto mais. Me conta aí no WhatsApp da TV Diversa, coloca na tela aí, produção, o WhatsApp da TV Diversa, que eu quero saber a opinião do público agora. Se vocês preferem, me conta no WhatsApp aí se você prefere a esfirra quadradinha ou a esfirra triangular. No último bloco a gente lê a opinião de vocês aqui. O que vocês acham? O Gil falou que prefere, que gosta das duas, né, Gil? O importante é comer, né, Gil? Seja esfirra aberta, fechada, triangular, quadrada, de queijo, de calabresa, de carne. E aí fica a sugestão também, tá, gente? Pode variar o recheio aí conforme o seu gosto, tá? O importante, ó. É igual pastel, né? O pastel também a gente varia o recheio de acordo, né? Vamos lá então. Agora é pincelar com o ovinho essas nossas esfirrinhas. Então vou pegar aqui o pincelzinho. Forno já tá pré-aquecido e ó, um segredo aqui dessa receita que muita gente não te conta. E às vezes você vai tentar fazer em casa, a sua não dá certo. Sabe o que é, Gil? Tem que pré-aquecer o forno, bem pré-aquecido. E ó, forno máximo, não tem essa de 180, 200 graus não. Forno máximo, deixa ele pré-aquecendo a meia hora aí na sua casa, que aí, na hora que você colocar essa esfirra ali dentro, ela vai assar rapidinho. É papo ali de 10, 15 minutinhos. E é esse o segredo, para você ter as bordinhas crocantes, uma massa macia, um recheio que não fica ressecado, aquele recheio suculento, né? Que você sente o sabor da carne. Então é isso, tem que ser no forno bem quente, tem que assar rapidinho, tirou, espere esfriar um pouquinho para não queimar a boca, aí é só comer e ser feliz, tá bom?
Então o macete é esse. Meu forno já está pré-aquecido, estou acabando aqui de pincelar as esfirrinhas com o ovo aqui. Ó, aí tem aquela triangular que a gente fez para te ensinar. Pincela todas elas. E uma outra coisa aqui, tá? Não pode deixar a esfirra crescer depois de recheada. Isso é um macete também de esfirra, porque senão a massa dela não pega crocância e ela tem que ter uma crocância nas bordinhas. Essa orelhinha que fica para cima tem que ficar crocante. Se você deixar ela fermentar agora, ela vai perder completamente a crocância, vai ficar parecendo um pão recheado e essa não é a ideia, tá? Vamos levar ela pro forno, como eu falei, forno máximo 10, 15 minutinhos. Lembrando, né, minha forma tá untada com óleo e farinha de trigo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. E vou deixar essa fornada assar. Enquanto isso eu vou preparando mais esfirra, porque tem bastante gente para comer. Vamos para um rápido intervalinho. Daqui a pouco tem mais Manhã Diversa e quando a gente voltar aqui na cozinha é para comer e ser feliz. Combinado? O que é, produção? Lembrando, chama no WhatsApp aí, ó. Tá chegando já as opiniões. Se você prefere a esfirra triangular ou no formato quadrado, deixa no nosso WhatsApp aí que depois a gente lê as opiniões do pessoal, tá bom? Ó, intervalo é rapidinho, já a gente volta, não sai daí. (11h33), o Manhã Diversa já está de volta e agora com mais notícias para você. Nós vamos saber quais os destaques do Portal Diversa TV com a Renata Monteiro, que conversa com a gente lá da redação da Diversa. Então, bom dia, Renata. O que você conta pra gente hoje? Bom dia, Renata. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara, a todos e a todas que assistem ao Manhã Diversa. Vamos falar sobre programa social, porque o governo federal quer retomar as obras de mais de 37 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa e Minha Vida em todo o Brasil. São obras, na verdade, que foram contratadas entre 2012 e 2014, mas que, de acordo com a atual gestão, não foram completadas, não foram concluídas pelos governos anteriores. Hoje, dia 14 de fevereiro, o governo federal está entregando 2.700 unidades em 9 cidades de 6 estados brasileiros, entre eles a Bahia, Goiás, Minas Gerais e também Paraíba. Aí o investimento para todas essas obras serem retomadas e também entregues é de quase 207 milhões de reais. De acordo com o governo também, existe uma intenção de se retomar obras de 32 mil unidades com os chamados entraves complexos, que são aquelas unidades, né, que na verdade são aquelas ocupações que são irregulares e também que têm problemas de infraestrutura. Então essa também é uma intenção do governo federal. Agora, uma outra informação que também tem a ver com o programa social é que a Caixa Econômica Federal está pagando hoje os beneficiários do programa Bolsa Família com o NIS, né, com o número de inscrição social de final 2. São R$600, né, que é o valor mínimo do Bolsa Família, e o governo federal disse que aqueles R$150 adicionais para as famílias que são cadastradas no CadÚnico e que tem também crianças de até 6 anos, ainda vai ser esse adicional ainda vai ser pago, né? R$150 então. Isso deve acontecer a partir de março e não agora em fevereiro. Por quê? Porque o governo quer fazer uma espécie de pente fino no CadÚnico para poder evitar e também eliminar possíveis fraudes antes de começar a pagar esse benefício a essas famílias. O auxílio gás também está sendo pago hoje pela Caixa Econômica Federal. O auxílio gás é de R$115 e esse pagamento desse benefício também segue o calendário do Bolsa Família. Meninas, esses são os destaques, né, de hoje. A gente vai falar sobre isso, sobre esses dois assuntos também no nosso Jornal Diversa em Rede, a partir das 9 da noite ao vivo. E também, obviamente, né, todas as notícias aí estão também no nosso portal diversa.tv. Eu volto com vocês. Renata, muito obrigada pelas informações aí. A gente se volta amanhã aí com mais notícias e fica o convite para o pessoal de casa ficar sempre por dentro de todas as informações pelo nosso site, diversa.tv, e também assistir, claro, o Diversa em Rede. Então, tchauzinho para você. Minas Gerais vai ampliar os recursos para diminuir a fila de espera por uma cirurgia eletiva. Ao todo, 264 instituições vão receber os recursos do Opera Mais e todas as regiões do estado.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem hoje mais de 160 mil cirurgias eletivas pendentes. Os procedimentos com maior demanda são neurologia, urologia, cirurgia geral, ortopedia e ginecologia. A cirurgia eletiva é aquela que não possui caráter emergencial, podendo ser feita sem um tempo definido. A maioria é simples, com um procedimento e a alta do hospital ocorrendo no máximo 24 horas após a realização. Pensando em diminuir as filas de espera, o governo do estado criou o programa Opera Mais Minas Gerais. Neste ano, aproximadamente 188 milhões de reais serão investidos para fortalecer o programa. Completamos há pouco um ano da nossa política Opera Mais, essa importante política que combate a fila de cirurgias eletivas. Em 2022, por exemplo, nós batemos um recorde de cirurgias realizadas, cerca de 20% a mais do nosso melhor ano, que foi 2019. Essa fila veio aumentando, especialmente com a pandemia, e agora, com essa política, a gente está conseguindo aumentar a produção dos hospitais do estado inteiro. Por exemplo, cirurgia de vesícula, mais de 20 mil mineiros puderam fazer sua cirurgia, de hérnia, mais de 26 mil, e a gente vai continuar com essa política nos próximos anos para que as pessoas esperem cada vez menos nas filas de cirurgias do estado. Ao todo, são 88 tipos de procedimentos cirúrgicos contemplados na política. Mais uma notícia boa aí sobre saúde. A cidade do Rio de Janeiro passou a distribuir na rede pública de saúde o DIU hormonal. Esse método contraceptivo tem mais de 90% de eficácia e é mais uma opção para o planejamento reprodutivo da população. Aos 32 anos, Jéssica tem 2 filhos e não quer mais engravidar. Moradora da comunidade do Alemão, ela foi a primeira paciente a colocar o DIU hormonal pelo SUS na cidade do Rio de Janeiro. Eu sempre tive vontade de colocar o DIU, mas pesquisei em vários lugares, mas não tinha condições financeiras porque é muito caro. Se não fosse a rede pública, hoje eu não estaria com esse DIU hormonal. Na rede particular, optar pelo DIU hormonal como método contraceptivo pode custar entre R$1.000 e R$2.000. O dispositivo é inserido no útero sem necessidade de anestesia ou cirurgia. O procedimento é simples e leva cerca de 20 minutos. O DIU de cobre e o DIU hormonal são métodos reversíveis de contracepção. Isso é muito interessante porque permite às pessoas um planejamento do melhor momento para engravidar. A diferença entre os dois é que o DIU hormonal, para além da contracepção, ele pode ser terapêutico em algumas situações, em algumas patologias que acometem as pessoas com útero. Segundo um relatório da ONU, 121 milhões de meninas e mulheres por ano engravidam sem planejar, o que corresponde à metade de todas as gestações. No Brasil, um estudo do Instituto de Pesquisa IPEC mostra que 62% das mulheres já tiveram uma gravidez indesejada. No Rio de Janeiro, a distribuição gratuita de DIU hormonal é uma iniciativa da Prefeitura. O Ministério da Saúde oferece para toda a população do país, incluindo adolescentes, anticoncepcional injetável, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, DIU de cobre e camisinhas feminina e masculina. Felizmente, as mulheres galgaram um espaço na sociedade que inclui planejamento de carreira, que inclui o próprio planejamento sexual, reprodutivo, familiar. A decisão tem que estar na mão da mulher. Quando a gente aumenta a quantidade de métodos contraceptivos, o que a gente está dando é um cardápio maior de escolha para que ela se sinta à vontade, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta participada nessas decisões. E que esse acesso, através da rede pública, consiga chegar a ainda mais cidades e mais estados, né, Mari? Sim. A gente muda agora de assunto para falar de cultura, porque muito da cultura e história de uma cidade ou de um povo está registrado em seus prédios. Tesouros arquitetônicos que muitas vezes passamos ali na frente todos os dias sem fazermos ideia de seu valor e significado. No Rio de Janeiro, ruas, casas e prédios guardam registros de diferentes momentos e períodos, mas a cidade já passou por tanta intervenção urbana que muitos desses lugares desapareceram da paisagem. Outros estão ameaçados, olha só. Onde hoje fica esse chafariz, existia um palácio com cerca de 1.700 metros quadrados. Em estilo eclético, o Palácio Monroe funcionou durante 7 décadas como uma espécie de salão de festas do governo e sede do parlamento, até que foi demolido em 1976.
uma parte importante da história da cidade que desapareceu da paisagem, mas continua na memória. É uma das construções aí mais saudosas do Rio de Janeiro, mas infelizmente não resistiu aí o finalzinho da ditadura militar. Próximo ao passeio público ficava o antigo Convento da Ajuda. Ele foi demolido em 1911. Em parte do terreno foi construído o antigo Complexo Alhambra, que depois de um incêndio cedeu lugar ao edifício Serrador. O chafariz do antigo convento mudou de lugar e está preservado. Tinha um chafariz imenso, que não coube na sede nova das Irmãs, né? Então elas doaram à Prefeitura do Rio e colocou na Praça General Osório em 1912. Foi totalmente restaurado pela Prefeitura agora, está belíssimo. Alguns desses patrimônios sumiram por causa de especulação imobiliária, outros por um projeto de modernização. Já alguns espaços ganharam novas funções. O Cine Carioca, na Praça Sans Penha, na Tijuca, ou o Cine Paetê, no Edifício Natal, na Cinelândia, se transformaram em igrejas. Outros estão abandonados, como é o caso do Automóvel Clube do Brasil. É uma construção de 1855, Manuel Araújo Porto Alegre foi o arquiteto que a projetou. É a única construção desse arquiteto ainda de pé no Brasil, né? Tem um salão que era usado pelo Dom Pedro II. É uma casa muito importante que não abre as portas há mais de 20 anos. É um imóvel que pertence à prefeitura, que está muito deteriorado. Várias paredes, tetos já desabaram. Essas alterações em construções históricas significam mudanças na memória da cidade e do país. O Rio de Janeiro é uma cidade que vai ter estratos muito distintos, de períodos variados, né? Quando a gente perde essas edificações, essas construções que são referenciais, a gente está perdendo um pouco da nossa identidade. No próximo bloco já está na hora de ver a finalização do Bora Hangar de hoje, uma receita árabe, esfirra de carne. E no bloco anterior o chefe Arthur Veloso fez a pergunta, você aí de casa prefere esfirra aberta ou fechada? Ainda dá tempo de participar mandando a sua resposta para essa pergunta pelo nosso WhatsApp ou Instagram, tá tudo aparecendo aí na tela. Também dá para participar pelo chat da nossa transmissão no YouTube. Agora são 11 horas e 44 minutos e o Manhã Diversa já volta. 11 horas e 46 minutos e se tem Bora Hangar, é claro que tem chefe Arthur Veloso, então já quero chamar ele aqui no monitor para trocar uma ideia com a gente. Arthur, na passagem de bloco, a Mari também falou para o pessoal de casa, né, lembrou da pergunta que você fez sobre como que o pessoal prefere a esfirra. E é claro que a gente recebeu aqui a mensagem da galera, vamos acompanhar junto? Boa. Então fala pra gente, que o pessoal participou aí, Bárbara. A primeira mensagem que a gente recebeu é do Aloysio Mendonça, de Três Pontas, e ele falou que prefere a esfirra triangular, então ele mostrou até a forma geométrica que ele prefere a esfirra. Luiz Humberto falou que prefere esfirra aberta e ainda doce com sorvete. Então aí tem uma outra preferência. Diferente. E a Joana falou que prefere também a esfirra triangular, então ela tá nessa ali com a Aloysio. E você, Mari? Bárbara, pergunta difícil, eu gosto de esfirra. Independente do formato, se é aberta, se é fechada, esfirra, eu amo esfirra, adoro comida árabe e eu acho que tem os seus, cada uma tem a sua, como dizer seu assim, diferencial, seu diferencial. Né? A gente não gosta da ausência da esfirra. Exato. Eu acho que a esfirra para comer assim como um lanchinho, a quadrada, a fechada, né, tem mais, independente de ser quadrada ou triangular, né, ela tem a sua facilidade para ela ser ali, né, menos tipo chance do recheio, né? exato, menos chance do recheio vazar. Né, ela fica mais prática de comer, se você vai comer como um salgado, né, andando na rua, ela tem um pouco mais de massa ali em volta, então tem isso também, a massa, né, tem que ser uma esfirra com uma massa bem gostosa para ser uma esfirra fechada, né, se for uma massa ruim não fica bom. Mas para comer a esfirra grande ali, que você come de garfo e faca. Uma refeição, exato, né? Ou que você coloca ali por cima, ali às vezes o labre, né, a coalhada seca, ou o hummus, enfim, o que for colocar ali em cima, aí a aberta é melhor, né, porque aí você vai comer ali, você consegue uniformizar ali como é que fala, Arthur? O creme ali que você põe por cima? Como que é? Como que chama? Oi, Mari. Não tô escutando muito bem a Mari. Não tá escutando? Não. Repete, Mari, a pergunta, Eu tô falando que quando a gente vai comer a esfirra aberta, assim, que você coloca no prato pra comer de garfo e faca, muitas vezes a gente come com alguma coisa por cima. Eu, por exemplo, gosto muito da coalhada seca, né? O labne. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. Então aí é melhor a esfirra aberta. Eu tô te perguntando como que chama isso, porque existem várias opções, né? De colocar por cima o labne. Essa camada, né? Acompanhamentos, né, Mari?
Como é que é? Acompanhamentos. Esses acompanhamentos, isso. Eu acho que nesse caso aí a esfirra aberta é melhor, porque aí você consegue uniformizar ali o seu acompanhamento, comer um pouquinho, todos os pedaços com um pouquinho, e você vai comer com garfo e faca mesmo, então não tem problema. Fica uma dinâmica então, mais interessante, depende né? da situação e você, que análise É você o que eu faz. falei, assim, eu só não gosto da falta da esfirra, assim, o jeito que ela vier, tô feliz. E você, Arthur, que jeito você prefere? Ó, antes da minha opinião, o Jailson de Barbacena mandou também aí a opinião dele, falando que prefere a esfirra aberta. E quem foi de 3 pontas que mandou, Gabriel? Foi o Aloysio Mendonça. Aloysio de 3 pontas, ele falou que prefere a triangular, mas é porque ele é de 3 pontas, né? E ela tem 3 pontas. Ô, Arthur, você tá Isso é dando piada uma do de Gabriel, tá, Tervac? Bárbara? Piada do Gabriel. Eu sei, já a cara dele, eu sabia, só pela piada. Olha, eu não tenho preferência, meninas. Seja esfirra aberta, fechada, eu gosto de qualquer jeito. Inclusive, a receita que eu ensinei aqui fica opcional para quem quiser fazer ela abertinha, tá? Aí você vai precisar abrir individualmente os círculozinhos, deixando a borda um pouco maior, assim como se fosse pizza, né? Porque aí ela vai crescer no forno e aí o recheio fica ali. Mas é a mesma massa, o recheio pode ser o mesmo e as variações ficam à vontade. É a gosto do freguês, né? Como diria o outro. Essa, então, seria a única mudança, a preparação da massa. Isso, na verdade é igual, só na hora de abrir é que vai mudar, né? Recheio e massa da mesma forma. Mari, então, ó, sem perder tempo, bora rangar? Bora lá, meninas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para a finalização do Bora Rangar de hoje com esfirras. Olha que dia agradável, tá? Você vai aprender a fazer esse salgadinho. Já aprendeu, né? Se você ligou a televisão agora, você consegue rever lá no YouTube. Se você perdeu alguma parte da receita, achou que ficou complicado, se inscreve no nosso canal youtube.com/TV Diversa, clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações, é quando o vídeo sair por lá, você fica sabendo na hora, combinado? Eu vou dar uma revisada rápida na receita que eu tô doido para experimentar. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem esfirra aqui no Bora Rangar. Para fazer essa esfirra clássica de carne moída, você vai precisar de meio litro de leite, uma colher de sopa de fermento biológico seco, 120 gramas de manteiga sem sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 kg de farinha de trigo e 3 ovos. Para o recheio, são 400 gramas de acém moído, 200 gramas de bacon moído, 4 tomates italianos bem maduros, 2 cebolas, um maço de cebolinha picadinha, 130 gramas de manteiga sem sal, 2 dentes de alho e uma pimenta dedo de moça picadinha. Ó, estão aqui essas imagens incríveis aí das nossas esfirras que o Gil tá mostrando para você. Aí eu tirei aqui, ó, a esfirra triangular, como que ela ficou, para vocês verem a diferença. Tá vendo? Ela fica muito parecida com a outra, é uma esfirra fechada da mesma forma, só muda na hora de fechar. E nesse tamanhozinho aqui, para comer de bocados, para festa, eu acho que fica incrível. Mas você pode fazer no tamanho aí que você preferir na sua casa, tá? Você começa preparando a massa. Primeiro mistura os secos, farinha de trigo, sal, fermento e açúcar, mistura bem, depois começa a incorporar o leite aos poucos. Eu fiz aqui em casa, aqui na TV, na batedeira, você em casa pode fazer na mão, tá? Então aí eu liguei a batedeira no mínimo e fui ali aumentando a velocidade aos poucos, acrescentando o leite. Depois de acrescentado todo o leite, eu fui incorporando a manteiga colher por colher, com a batedeira batendo, tá? Aí na batedeira você vai deixar sovar por 3 minutos, na mão sova de 5 minutos, eu inclusive no primeiro bloco te ensinei a fazer essa sova, quem quiser ver é só voltar lá e ver no YouTube, tá? Depois você vai preparar o recheio. Enquanto a massa descansa, ela precisa, né, dar uma fermentada, dobrar de volume, você vai para a preparação do recheio. É só misturar todos os ingredientes, tudo bem picadinho, tá? Inclusive o bacon, né, que fala na receita em bacon moído. Se você não conseguir comprar bacon moído, é só picar ele bem picadinho na ponta da faca. Mistura tudo com a carne crua, tá? Bacon cru, tomate, cebola, o cheiro verde, sal, pimenta, tudo ali misturado junto, a manteiga gelada inclusive, aí você vai levar na geladeira para dar aquela endurecida no recheio. Depois você vai abrir, no último bloco eu te ensinei, abre, né, a massa bem aberta, não precisa ser muito fininha, corta os círculos, você vai cortar em formato de círculo, depois bota uma bolinha de recheio e fecha, né, esse formato ou quadrado ou retângulo. Quem quiser esfirra aberta, vai abrir. Aí você vai fazer diferente, ao invés de abrir a massa inteira, você vai dividir ela em disquinhos, vai abrir eles individualmente, como se estivesse abrindo massa de pizza, tá? Mini pizza ali, deixando a borda com mais massa do que o centro, esse é o segredo. Aí depois você espalha o recheio ali no meio,
deixando, né, uma bordinha, leva pro forno para assar a esfirra aberta para quem gosta, tá bom? Chegou a minha hora de experimentar e ser feliz. Ó, gostei muito da participação de vocês hoje, tá? Quem mandou mensagem aí falando como que prefere a esfirra. Então esse pedaço é para você que participou. Dá licença. Vou comer a triangular, que só tem uma, para não dar briga. Ô, Ju. Fecha aqui pra gente mostrar pra galera, antes de eu sambar. Olha que linda que ela fica, essa esfirra, tá vendo? Uma massa fininha, bem recheada, não dá ar dentro. Quem fizer não vai se arrepender, tenho certeza, tá? Ó. Bora Hangar de hoje vai ficando por aqui. E amanhã tem mais coisa gostosa pra você aqui no Manhã Diversa, tá? Vou chamar minhas amigas Mariana Zacaron e Bárbara Lage. Meninas, vai daí que eu vou ficar me deliciando aqui com essa esfirra. Ó, Mari, só faltou uma pimentinha. Faltou pimentinha, Arthur? Isso você resolve fácil. Isso aí, esse problema é fácil de resolver. Isso não tem nem por que reclamar. Arthur, adorei. Eu sou muito fã de comida árabe. Ficou muito bonitinho aí, né? As esfirrinhas aí no pratinho. Eu tava me lembrando até de aqui, assim, uma lembrança, assim, bem legal, assim. Tem uma amiga minha, né, da época da escola, que ela é de família libanesa, né? A avó dela, se não me engano. E aí a avó dela fazia muito esfirrinha e tal, assim, gostava de fazer. Não, ela não morava com a avó, mas a avó dela sempre fazia e mandava pra ela. E quando a gente ia fazer trabalho de escola na casa uma das outras, do meu grupo de amigos, sempre tinha que servir um lanche. E a gente gostava muito de fazer o trabalho na casa da Mari, minha xará, a casa dela era sempre escolhida. Exato, minha xará, inclusive, né, minha amiga muito querida, porque sempre tinha ou cachorro-quente, que também já é ótimo, ou as esfirrinhas que a avó dela fazia, e elas ficavam muito parecidas com essas suas. As esfirrinhas quadradinhas de carne, assim, né, que ela fazia. Afetiva, então eu olhei aí pra elas servidas aí, e já me lembrou, né, dos dias fazendo trabalho na casa da Mari, minha xará, minha amiga, que era uma delícia, a melhor hora realmente. A gente queria ir lá só pra lanchar. Coisa boa, um beijo pra Mari, sua amiga, então. Então, que legal, Maria. Eu sei que você falar esfirra e quibe, mas era esfirra e cachorro-quente, né? Mas aí era, quando tinha esfirra, o lanche era esfirra. Quando não tinha eram esfirra, juntos, né? aí era Entendi. cachorro-quente. Ou um ou outro, né? Mas legal. eu não me lembro de ter comido quibe, não. A esfirra eu me lembro muito bem, que tinha com frequência. Então, E por falar em esfirra, Arthur, você guarda as nossas se não for pedir muito? Com certeza. Deixa comigo, meninos. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Olha, tudo, até amanhã. O tempo passou voando e o Manhã Diversa já acabou, então muito obrigada pela sua companhia ao longo desse início de terça-feira. E para continuar por dentro de tudo, é só seguir a Diversa nas redes sociais, além de acompanhar o nosso site e o nosso podcast. Exatamente, Mari. Agora você assiste ao programa Parques do Brasil e mais tarde, às 9 da noite, tem também o Jornal Diversa em Rede. Manhã Diversa volta amanhã às 10 horas ao vivo com muito mais informação e entretenimento para você. Então uma boa terça-feira e até lá.